Eu sou Anselmo Ganete, sou do terceiro F da Escola Professor Cláudio Brandão e hoje eu vim apresentar a respeito do Apartheid na África do Sul. É difícil de crer que até pouco tempo atrás as pessoas negras não tinham os mesmos direitos que as brancas. A gente sabe que o racismo existe até hoje e sabemos também que os Estados Unidos, pessoas negras só começaram a ter direitos civis e a votar em meados da década de 60. Mas é ainda mais surreal quando um regime de extremo racismo acontece na África e só tem fim em 1994. Agora nós vamos realmente começar a falar do assunto, apartheid, que na língua fica com um significado referente à separação. A palavra vem do afrikaner, que tem uma grande influência do holandês. E esse regime também começa em 1948 na África do Sul e teve como proposta separar brancos dos pretos, ou seja, uma segregação racial. Mas aí surge uma dúvida. Uai, de onde veio isso? Como surgiu? Foi do nada? Então, galerinha, temos que voltar muito tempo atrás, entender essa parada melhor. Sabemos que a África sempre foi um importante local, desde os começos dos tempos, pois sabemos também que os seres humanos se originaram de lá da África e depois foram espalhando pelo resto do planeta. Sabemos também que na época das grandes navegações da Era Moderna, a África foi um lugar importantíssimo, pois foi lá que tinha muita ligação com a rota das Índias Orientais, em busca de especiarias. Sabemos que foi nessa mesma época que os europeus e suas grandes navegações começaram a adentrar mais a África, o continente, eu quero dizer. Pois inicialmente, os contatos entre os europeus e africanos eram mais com os africanos do norte, sabe, na região do Egito. Não tinham muito interação com a África subsaariana, sabe? Então foi nas grandes navegações que começou a adentrar mais o continente. E lá foram estabelecidas colônias para literalmente colonizar essas regiões. Porém, já começa um regime brutal, pois os brancos e europeus começaram a usar os negros como escravos para serem vendidos principalmente na América do Norte e Sul. Mas futuramente, passando-se uns anos, cerca de em 1652, ingleses e holandeses foram para a região atual da África do Sul, no extremo sul do continente africano, exatamente. E mais uma dúvida surge. Pô, se a Europa, vamos dizer, era superior, tecnologicamente falando, qual o motivo deles irem para a África? O motivo era o seguinte: claramente, não era da população que tinha condições financeiras exemplares na Europa. Então eles queriam enriquecer de outras maneiras. Fora que é muito bom lembrar que a Europa passava por um conflito gigantesco envolvendo a perseguição religiosa, no caso dos católicos, tanto românicos quanto anglicanos, contra os protestantes, como exemplo os calvinistas e tudo isso. Então eles foram para lá, com muita ajuda da Companhia das Índias Orientais, fundaram um assentamento na África do Sul, na região do Cabo da Boa Esperança, na cidade do Cabo. E são chamados também para viver lá agricultores, que são denominados boeres ou africanês. Eu particularmente vou usar o termo boeres. Porém, os boeres usam a mão de obra escrava de forma absoluta. Passando-se um tempo, em 1806, os britânicos dominaram essa região e fundaram colônias ali. Passando-se mais um período, em 1833 é abolida a escravidão pela Inglaterra. Foram pioneiros nisso. Mas não se engane. Não é por motivos de eles quererem realmente ideais humanos
humanitários, vamos dizer assim, e sim por fins totalmente econômicos, pois nessa mesma época a Inglaterra começou uma industrialização, no caso a Revolução Industrial, porém ela precisava de consumidores. Não era o suficiente somente na Europa, ou seja, libertando os africanos, os negros, de, principalmente do Império Britânico, que era o maior do mundo nessa época, eles teriam mais consumidores. Não iam ganhar valores altíssimos, conseguiriam produzir e ainda poderiam comprar isso, ou seja, muito mais lucro. E, e assim foi meio que libertado os negros nessa região também. Porém, como eu falei anteriormente, os boeres eram escravocratas absolutos. Você acha mesmo que eles gostaram da situação? Pelo contrário, eles detestaram essa situação. E eles começaram a se interiorizar para mais adentro dessa região, formando, vamos dizer, colônias independentes, repúblicas independentes. E essa terra nova que eles encontraram tinha abundância de metais e pedras preciosas. Vale muito citar o diamante, que foi muito abundante e ficou muito famoso as minas de diamante na África do Sul, gerando enormes riquezas. E uma curiosidade para você lembrar, o maior diamante do planeta Terra, hoje em dia, é claro que a Rainha Elizabeth faleceu há pouco tempo, mas ficava na coroa dela. E hoje em dia fica na coroa do rei Charles. O maior diamante, por trabalho desumano, foi encontrado na África do Sul. E hoje em dia faz parte da coroa. Que curioso, né? Uma galera foi para lá, quando os boeres descobriram metais, e os diamantes e as pedras, uma galera vindo de todos os lugares da Europa, querendo, tipo, se enriquecer mesmo, vindo principalmente da Inglaterra. Só que teve um certo conflito entre os boeres e os novos, nossas pessoas, porque os boeres não queriam eles lá e os outros queriam ficar mais ricos. Um conflito de interesses. Os britânicos apoiaram os novas pessoas contra os boeres. Inicialmente, os boeres estavam conseguindo se defender bem, mas em 1899, os britânicos atacaram, vamos dizer, com mais força, usando mais o seu próprio exército mesmo. Em 1902, o conflito se acabou com um massacre total do exército boerês. E lá se tornou uma colônia do Império Britânico. Passa-se mais um tempo. Em 1910, essa região passa a ser chamada de União Sul-Africana e é uma região autônoma dentro do Império Britânico. Logo um tempo depois, em 1931, eles ganham uma certa independência mais política, mas ainda sofre bastante influência do Império Britânico. E o que a gente pensa? Pô, os ingleses, os negros, vamos dizer melhor, os nativos, como você pode usar também, e os boeres passaram a se entender bem? Claro que não. Na verdade, a situação era muito problemática. Pois, quando os europeus chegavam lá, já existiam nativos, a gente sabe. Só que, como teve a escravidão e também os europeus começaram a colocar essas tribos, esses reinos cada vez mais para dentro. E cada vez mais eles foram excluídos da sociedade. Inclusive, é bom citar que na Constituição de 1910, os negros foram proibidos de terem terras e de votarem também. Outra coisa a citar é que em 1913, para você ter uma ideia, 7% do território sul-africano que pertencia aos negros. Os outros 93% pertenciam aos brancos. Só que a população nessa época era de 75% para 15% entre pretos e brancos, fora outros povos. Ou seja, a balança já estava errada logo aí. Mas agora voltando, como a gente citou na independência,
É claro que já estava uma situação, mas você acredita que piorou? Porque em 1948, quando eu citei também anteriormente, dando início ao apartheid, o Partido Nacional, feito somente por brancos, venceu a eleição. E Daniel François Malan, que era o primeiro-ministro, instituiu o apartheid. E durante esse regime, os negros foram excluídos totalmente da sociedade. E durante esse regime, os negros foram não podendo permanecer nos mesmos locais que os brancos, como restaurantes, praias, hospitais, transportes públicos. Sem contar que também era proibido o casamento entre pretos e brancos. Fora também a lei de imoralidade, que era proibido qualquer relação sexual entre pessoas brancas com pessoas de outra cor. Mas um absurdo desse regime é que tinha uma identificação, vamos dizer, na sua carteira de identidade, que marcava qual cor era da sua pele. Se você era branco, preto, mestiço, indígena, isso, entendeu? Para ficar mais fácil vocês entenderem. E às vezes, por manipulação populacional de pessoas, para não unir várias pessoas para evitar uma revolta também, né, já nessa época, eles marcavam, vamos dizer, sem querer, errado, a identidade para separar, às vezes, famílias inteiras, para realmente dividi-las. Já viu aquela palavra, aquela termo muito conhecido, dividir para conquistar? É uma analogia a isso. Nessa época já, na década de 40 e comecinho de 50, já a população negra já era 80%. E a branca, 20%. E ainda os negros não tinham direito ao voto. Isso atrapalhou em vários problemas da África. Como exemplo, existia uma média para cada um médico branco, no caso, um médico branco não, citei errado. Para cada 400 brancos existia um médico. E para cada 45 mil negros que existia um médico. Outro exemplo também é na educação, pois existia um gasto anual com os alunos. Para você ter ideia, é claro que os brancos tinham muito mais essa educação que os negros. Mas citando os gastos, um aluno branco anualmente gastava $696, enquanto um aluno negro gastava somente $45. Desbalanceado pra caramba, hein, rapaziada? Mas isto é para vocês perceberem que houve na África do Sul é algo como realmente poderosos governando para poderosos. Vale muito lembrar, isso é importantíssimo. Rapaziada, isso é de uso extremo para vocês decorarem, entenderem melhor. Essa política teve uma grande inspiração nazista, viu? Que se dizia de esquerda, mas na verdade tinha ideais de extrema direita, pois não basta você se dizer de esquerda, sendo que os seus ideais, na verdade, são de uma extrema direita conservadora, pois os ideais esquerdistas nunca foram aplicados realmente no nazismo. Mas, no caso, o nazismo era um partido, vamos dizer, fascista e de extrema direita, como eu falei. Mas o curioso ainda é que há pouco tempo atrás, os ingleses estavam lutando contra a Alemanha nazista na Europa. Porém, sabe quem patrocinava o apartheid? Os bancos britânicos. Aí você pensa, pô, a escravatura, a abolição dela já não foi porque a Inglaterra realmente era bonzinha. Já comentei com vocês. Então, mais uma vez, a Inglaterra não é uma boazinha? Negativo. Ela é uma grande vilã, se você for olhar bem por vários assuntos, pensando somente em lucros. Pois não tem noção. Se você perceber bem, os conflitos contra a América nazista, a Inglaterra não foi por ideais que eles julgavam realmente péssimos, e sim pela ameaça econômica que a Alemanha tinha contra a Inglaterra. E não pelas coisas surreais e malignas que a Alemanha nazista fazia. Pois seria hipocrisia, já que eles apoiam o apartheid. Muito bom lembrar também que a Inglaterra estabelecia barreiras socioeconômicas de ascensão social para os negros.
Passa-se um tempo, e é muito importante citar o holandês Hendrik Verwoerd, que quando era bebê, foi para a África com sua família. Um pouco mais jovem, ele foi estudar e trabalhar no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Mas, um pouco mais velho, ele voltou para a África do Sul para ser o ministro dos Assuntos dos Nativos na gestão de Malan. E ele foi um atuante para que o apartheid continuasse e para que seus efeitos durassem por muito e muito mais tempo e ainda piorasse. Uma frase que ele citou em relação a isso é uma frase muito brutal, mas eu vou citar aqui para vocês, que não poderia mostrar os passos mais verdes da educação para um negro, pois ele tem que saber apenas sobre servir. E é cortar madeira e carregar água. Brutal, né, rapaziada? Realmente. Ele defendia também que não poderia perder o tempo ensinando matemática para o negro. Por quê? Era perda de tempo. Não fazia sentido. Nas escolas, os negros nessa época aprendiam somente a fazer trabalho braçal e servidão, como mexer na terra e lavar o chão. Ruim demais, mas pode piorar. Em 1958, o primeiro-ministro morre e Hendricks assume esse cargo. E a situação, que já era ruim, conseguiu piorar. Quando ele assumiu, ele retirou todos os negros que moravam em regiões de brancos para lugares um pouco mais isolados, chamados bantustões, que deveriam abrigar os negros e garantir que eles não tivessem muitas interações com os brancos. Mas esses bairros não poderiam ser tão afastados assim, pois os negros ainda tinham que servir como mão de obra barata para os brancos. Mas é claro que não é todos os negros, a população, que quis sair na boa. Muitos saíram, mas alguns quiseram ficar, pois era o lar deles. E a polícia foi acionada e tirou brutalmente essas pessoas de seus lares. Isso aconteceu em Joanesburgo. Mas outro lugar que também aconteceu coisas referentes a isso que podemos citar é em Sofitel. Lá foi um pouquinho diferente, pois Sofitel era um bairro de habitação mais negra e foi totalmente retirado, muito brutalmente, pelos policiais na época. Esse bairro passou a ser mais morado por pessoas brancas futuramente. Trocaram até o nome, começou a chamar Triunfo, que em catalão significa triunfo, como se realmente os brancos tivessem mais uma vez triunfado sobre os negros. Uma coisa muito a se refletir. No entanto, o lugar o qual os negros moraram nessa época, os bantustões, teve um que, vamos dizer, foi o maior, que chamava Soweto, e que no seu auge teve 1 milhão de pessoas vivendo no mesmo espaço. E que não era um espaço, vamos dizer, dos maiores, era muito compacto com muitas pessoas. E isso foi fundamental para o apartheid. Os negros até podiam sair desses bairros, mas eles tinham que ter, vamos dizer, um passe. Eles poderiam transitar ou morar lá, em bairros brancos. As formas eram as seguintes. Para eles trabalharem lá, o passe era usado para informar onde ele trabalhava e no que ele trabalhava. Geralmente ligado totalmente a uma pessoa negra trabalhando para uma pessoa branca. E para ele morar, vamos dizer, em áreas mais industrializadas, tinham duas maneiras também. Que no caso, se ele fosse empregado, no caso negro, durante 10 anos pelo mesmo empregador, ele ganhava esse direito. Ou trabalhar durante 15 anos com empregadores diferentes. E juntando esses fatores,
que seria uma grande injustiças, negligências governamentais, falta de saúde, educação, saneamento básico e muito mais, resultou em revoltas. E aí chega a década de 60, que marcou a proclamação da República na África do Sul e o começo dos levantes negros. E no ano de 21 de março de 1960, Joanesburgo, houve um massacre de Sharpeville, depois que comunidades pretas montaram protestos. O pensamento era o seguinte: uma pessoa sem passe não consegue, de forma alguma, entrar nessas áreas. Mas e se 21 pessoas conseguissem? Entrassem, será que ia acontecer uma coisa? A polícia talvez não ia mexer com a gente, pois estaríamos em uma coalizão. Mas não foi isso que aconteceu. A polícia interferiu e muitos morreram, muitos foram realmente violentados. Devido a esse acontecimento, em 1966, a ONU proclamou que esse dia era o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Também é válido lembrar que a ONU se posicionou totalmente contra esse regime e que não poderia apoiar tais ações, pois eram totalmente desumanas. Vale lembrar também que um acontecimento importantíssimo é que nessa época, quando o primeiro-ministro britânico, que se chamava Harold Macmillan, foi à África do Sul e fez um discurso memorável que dizia que esse regime não poderia continuar. Esse discurso ficou globalmente conhecido como Ventos da Mudança. Uma curiosidade é que também, sabe o Gandhi? Aquele pacifista, Mahatma Gandhi, mas vamos chamar pro Gandhi, né? Vamos dizer que a gente é íntimo a ele, só para os mais íntimos. O pacifista na Índia, sabe? Ele passou 20 anos na África do Sul. Tanto é que, na verdade, ele começou o seu ativismo lá. Sabe também Tolkien? O escritor do Senhor dos Anéis, ele era sul-africano e era contra o apartheid. Ele falava, por sinal, que detestava tais ações. Sabe também, quem sabe aqui, quem era um das maiores ativistas contra o apartheid? Era uma mulher chamada Ellen Joseph, que em 1956 ela fez uma marcha com 20 mil mulheres contra a lei de parques na cidade de Pretória, e ela foi presa por traição. E um tempo depois ela pôde cumprir prisão domiciliar. E ainda atiraram na casa dela e jogaram bombas no portão. Vale lembrar que mesmo que muitas pessoas lutavam contra esse regime brutal, ainda tinham pessoas que, infelizmente, lutavam a favor dele. Mas nenhum desses ativistas que eu citei foi tão importante como Nelson Mandela, que inicialmente não era chamado dessa forma. E sim, um nome um pouquinho complicado, que me perdão se eu não conseguia pronunciar muito bem. Particularmente falando, é um nome complicadíssimo, que é Rolihlahla. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Procurem. Eu vou soletrar para ficar mais fácil. Rolihlahla. E é isso. Para ficar um pouco mais fácil para vocês. Que nasceu na África do Sul em 1918. Mas o nome dele foi mudado quando ele já estava como se fosse no ensino fundamental, quando ele já estava na escola, sabe? Por uma forma um pouco mais fácil, que era Nelson. Ele era um pouco mais privilegiado, teve acesso à educação e ainda pôde fazer direito na Universidade Fort Ware, que na época era uma das poucas que aceitava cursos para negros. Mas ele foi expulso por se envolver com protestos e se mudou para Joanesburgo. E aí? Sim, ele serviu a segregação. Ele viu e serviu de um pouco mais brutal. A segregação nas cidades principais, como Joanesburgo, era muito mais radical do que no restante do país. Muito mais aonde ele habitava. E lá ele começou a realmente fazer parte do protesto. Um dos grandes parceiros dele era o Oliver Tambo. E juntos formaram a primeira firma de negros de advocacia em 1952. E anos antes, ele já era atuante dentro do Congresso Nacional Africano pelo famoso CNA, que foi fundado em 1912 e ganhou mais popularidade na década de 40, principalmente porque defendia os interesses da população negra. E ele sempre
incomodou as lideranças pró-apartheid. Tanto que depois do massacre de Sharpeville, ele foi proibido, pois foi considerado um grupo terrorista pelos brancos liderantes do governo na época. E foi muito chamado de lança da nação por eles. Vale lembrar também que hoje vimos o Mandela como um grande pacifista. Mas vocês até podem achar estranho. Mas teve uma época que ele foi um pouco mais agressivo. Tanto que ele incentivou a luta armada. Em entrevista, ele relatou que essa forma de combate teve-se pelo fato de o governo cometer atrocidades contra ele, seu povo e seu, vamos dizer, partido. Tanto que vários líderes estavam sendo assassinados, presos e torturados. O próprio Nelson Mandela foi torturado e preso diversas vezes. Mas, em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por sabotagem e traição. Mas isso não quer dizer que a luta parou, porque durante os anos seguintes, principalmente na década de 70 e 80, a luta teve o seu, vamos dizer, mais ênfase, ficou maior. Apesar dos caras evitarem atentados contra a população civil, alguns atos foram de fato terroristas. Infelizmente. Mas houve também diversos protestos. Mas mesmo assim, eles foram reprimidos pelos policiais de forma bruta. O maior levante dessa época foi o levante de Soweto, em 1976, que constituía milhares de estudantes que foram às ruas protestarem em prol de uma lei que colocava línguas nativas africanas dentro do currículo escolar, da grade. Isso nada mais nada menos que foi a gota d'água dentro de um copo cheio. Ainda mais que sabemos que a educação para os negros nessa época era algo de péssima qualidade. Também a comunidade preta organiza passeatas e cantorias, e com isso a polícia agiu mais uma vez de uma forma desumana e atacou os estudantes com gás lacrimogêneos. Os alunos ficaram desesperados, muito assustados. E um efeito ricochete, um efeito de reação, pois toda reação leva consequências e resultados, no caso uma ação leva uma reação, tacaram pedras nos policiais. E os policiais responderam com tiros. E centenas de alunos foram mortos. Uma das imagens mais marcantes dessa luta foi uma foto do jovem Hector Peterson, levado já morto por um colega. E essa foto foi fotografada pelo fotógrafo Sam Nzima, que chegou a ser ameaçado de morte pela publicação dessa foto. Já em 1977, a morte de Steve Biko marca o ano, pois Steve era responsável pelo logo Black is Beautiful, que tentava mostrar à população negra que ser negro não era um problema, não era errado. Tinha que ter orgulho disso. E ele foi morto durante um interrogatório policial, uma tortura brutal contra o mesmo. Enquanto isso tudo, Mandela estava na cadeia, numa prisão, numa cela de 2,5 metros por 2,5 metros, na ilha de Robben. Ele foi submetido a fazer trabalho forçado em pedreiras e não pôde nem receber visita dos seus filhos. Inclusive, um filho seu e sua esposa morreram nessa época e ele não pôde nem sequer ir no velório dos dois. Ele passou por grandes catástrofes em sua vida, até que em 1985 o presidente Peter Boa oferece a liberdade em troca do fim da luta armada. E Mandela negou, pois ele não queria somente sua liberdade. Ele, na verdade, queria a liberdade de toda a população negra. A prisão de Mandela foi vista como um protesto para quem sofria com o apartheid.
E era também, nessa época, a África do Sul passava por vários problemas relacionados a isso, pois a mesma tomava embargo de várias outras nações e gastava muito dinheiro para conter revoltas. E os líderes na época não perceberam que aquilo fazia mal até mesmo para a própria economia. Nesse estado crítico é que entra um cara que fez o jogo realmente virar, que foi Frédéric de Klerk, que se torna o presidente do país, que viu que a situação já tinha ido longe demais e que era hora de chegar ao fim. Klerk negocia com Mandela a saída dele na prisão. E depois de 27 anos, no dia 11 de fevereiro de 1990, aos 72 anos, Nelson Mandela se torna um homem livre e assim abrindo caminho para o apartheid chegar ao fim. Durante o governo de de Klerk, as leis de segregação racial começaram a deixar de existir. Já em 1993, ele, junto ao Mandela, dividem o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela é eleito primeiro presidente negro da África do Sul. É claro que o legado do apartheid ainda existe, tanto que a África do Sul não é um exemplo, de fato, de igualdade social, pois existe ainda muita violência entre negros e brancos, sem falar que é um país com muita concentração de renda no mundo, fator importantíssimo para a desigualdade social. Outro fator relacionado é a corrupção por parte das lideranças políticas, tanto que um dos presidentes até renunciou ao cargo por corrupção, o Jacob Zuma. Nelson Mandela, infelizmente, morreu em 2013, mas garantiu uma nação arco-íris, com direitos iguais e liberdade para pessoas de todas as cores, sendo um ícone, um grande herói de toda a humanidade. E assim, eu chego ao fim desse tema. Muito obrigado a todos, espero que tenham ajudado, nem que seja um pouco.